Bem-vindos ao nosso canal, a História Bíblica da Criação. Como vimos no primeiro vídeo, nosso objetivo tem sido conseguir uma leitura que possa traduzir mais adequadamente o significado dos dizeres tarde e manhã que encerram a descrição de cada dia em Gênesis 1, e também o que elas podem querer nos dizer a respeito do tempo na primeira semana da criação. Neste vídeo vamos falar um pouco mais sobre o episódio da parada do sol ordenada por Josué e como este evento pode nos ajudar na distinção entre a ideia de dia e a noção de tempo. Vamos novamente ao texto em Josué, capítulo 10. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. De acordo com a descrição, entendemos que o sol e a lua permaneceram visíveis e imóveis ou em repouso no céu, contrariando a expectativa de seus movimentos habituais no transcorrer daquele dia. E o tempo que durou esse repouso também é dado no texto, pois os vários instantes que se passaram durante a paralisação foram determinados pelo desenvolvimento da batalha, que durou quase um dia inteiro. Talvez não tenha como dizer se um dia inteiro corresponda a 12 horas ou a 24 horas. De qualquer forma, deve se referir a um período substancial de tempo complementar, no mínimo em torno de 12 horas. E sendo assim, aquele dia foi alongado para próximo de 36 horas, quais sejam as 12 horas diurnas habituais, mais 12 horas do repouso do sol e da lua, e ainda as 12 horas noturnas que vieram depois do pôr do sol. E se o dia parou com a imobilidade do sol e da lua, mas o tempo continuou, cabe perguntar: como a sucessão dos dias se relaciona com o passar do tempo? Ou ainda, que tipo de relação pode unir dias e tempo? Conforme já vimos, desde a infância identificamos o passar dos dias na alternância sucessiva da claridade com a escuridão. Vindo sucessivamente uma depois da outra na duração, claridade e escuridão mudam enquanto duram, transformando-se continuamente de uma em outra. E a partir da ocorrência dos dias que vemos, chegamos à ideia do tempo que não vemos. Por outro lado, utilizamos a ideia de tempo para entender os períodos de rotação e translação da Terra, que por sua vez determinam a ocorrência dos dias e das noites. Se não, vejamos. O que é rotação e translação? Rotação e translação são os dois principais e mais conhecidos movimentos realizados pelo planeta Terra. Juntos, eles são responsáveis por uma infinidade de fenômenos que se manifestam na atmosfera e na litosfera, interferindo no clima, no relevo e até na duração dos dias e das noites. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo. É como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. O tempo que o planeta leva para completar esse giro é de 24 horas. A principal consequência é a existência alternada entre os dias e as noites, pois, se não houvesse esse movimento, haveria apenas um dia em um lado do planeta, que seria extremamente quente, e apenas noite no outro lado, que seria extremamente frio. Se o passar dos dias nos levam à noção do tempo, e se entendemos que o tempo de giro da Terra é que forma os dias, seria correto dizer então que dias e tempo seriam a mesma coisa? Ou então, existiria entre eles alguma relação de dependência, como se a ocorrência dos dias resultassem do passar do tempo, ou o passar do tempo fosse a causa da sucessão dos dias? Provavelmente não. Ao que tudo indica, dias e tempo não parecem ser a mesma coisa. Nem devemos esperar que haja alguma relação de causa e efeito entre a sucessão dos dias e o passar do tempo. Pois bem, o episódio de Josué nos convida a refletir sobre isso. Afinal, se o dia parou com a imobilidade do sol e da lua, o tempo continuou, a fim de permitir
o transcurso da batalha. E sendo assim, cabe fazer outra pergunta: como acontece que medimos o tempo contando-se os dias? Antes de continuarmos, porém, temos que ver o que significa medir alguma coisa e o que significa dizer medir o tempo. Desde a antiguidade, medimos o tempo contando-se os dias. E medir, por definição, é avaliar ou determinar uma extensão ou quantidade comparando-a com uma grandeza definida. Ou seja, medir é comparar uma coisa com outra, como fica mais fácil de entender no exemplo a seguir. O que é medir? Para expressar quantitativamente uma grandeza física, precisamos compará-la com uma unidade e determinar o número de vezes que esta unidade está contida na grandeza medida. Assim, a régua graduada embaixo, uma coisa, mede o objeto de cima, outra coisa. Falando agora da medida do tempo, como medimos a passagem do tempo? A maneira com que hoje medimos o tempo para eventos com duração próxima a uma vida humana é muito semelhante com a maneira que medimos o comprimento de um objeto. A medida do tempo é feita de forma similar. A nossa régua é um relógio e quem fornece o espaçamento entre os traços é um movimento periódico. Você já viu um relógio de pêndulo? Foi uma grande descoberta da humanidade como medir a passagem do tempo. Quase todas as civilizações utilizam o nascer e o pôr do sol, o dia, para medir a passagem do tempo. Contando quantos dias se passaram, ou seja, quantas vezes o movimento periódico, o dia, ocorreu, é que você mede a passagem do tempo. Se medimos o tempo comparando com o passar dos dias, que seria como uma régua, isso significa que estamos diante de duas coisas distintas. De um lado, o tempo, que queremos medir, e de outro, os dias como instrumento de medida. E assim chegamos a esta outra característica interessante do episódio descrito em Josué, que será importante quando avaliarmos os dias da primeira semana, a relação do conceito dia com a noção de tempo. Como já vimos no vídeo anterior, Agostinho já chamava atenção para essa diferença. Vejamos novamente o que ele disse. Agostinho condenou a correlação do tempo com os movimentos dos corpos celestes, uma vez que o tempo ainda existiria se os céus parassem de se mover, mas a roda de um oleiro ainda girasse. Pois haveria alguma duração temporal, representada por cada revolução da roda, e um certo número destas ainda teria lugar no intervalo de tempo que chamamos dia, mesmo que o movimento do Sol tivesse cessado. De maneira similar, se um corpo está ora em movimento e ora em repouso, medimos tanto o seu período de repouso como de movimento pelo tempo. Ou seja, ainda que o Sol e a Lua pararam de se mover, o tempo continuou, permitindo não apenas o desenvolvimento da batalha, mas também que se medisse a duração do período em que os dois astros permaneceram imóveis no céu. Pois bem, já falamos que, de acordo com as nossas noções intuitivas, o tempo é duração, é semelhante ao rio que flui continuamente. Todos os processos, como nos parece, estão submersos no rio do tempo absoluto, cujo fluir nada pode influenciar. No entanto, só Einstein demonstrou que não existe qualquer tempo absoluto. O fluir do tempo depende do movimento. Nossa mudança na compreensão do tempo se deu com a teoria da relatividade, e a essência dessa teoria consiste em ela ter ligado de modo inextricável as propriedades do espaço e do tempo com as forças da gravidade. Ao dizer que não existe qualquer tempo absoluto e as propriedades do espaço e o fluir do tempo se ligam inextricavelmente com as forças da gravidade, a teoria da relatividade parece reconhecer melhor, como se aceita atualmente, os principais elementos que determinam a natureza do tempo. Uma outra importante consequência da teoria de Einstein é que um relógio que se desloque parecerá funcionar lentamente comparado a um relógio similar em repouso com relação ao observador. E quanto mais a velocidade do relógio que se desloca se aproximar da velocidade da luz, mais lentamente ele parecerá marchar. Este aparente lenteamento de um relógio que se desloca é chamado de dilatação do tempo. De todas as consequências da teoria de Einstein, foi esta que pareceu a muita gente a mais difícil de aceitar, uma vez que entra em conflito com a nossa intuição do tempo ditada pelo senso comum. Entretanto, existem hoje fartas provas experimentais, particularmente as fornecidas por partículas de alta velocidade, que corroboram essa conclusão.
Pois bem, como temos visto, os dias resultam do movimento da Terra em torno de si mesma e de suas relações com o Sol e a Lua. E mais, Sol, Terra e Lua encontram-se imersos no espaço, influenciando-se mutuamente no campo gravitacional determinado por eles. Entretanto, se por um lado, estando na Terra e movimentando-se com ela, percebemos a passagem do tempo na sucessão dos dias, por outro lado, o tempo também passa fora da Terra e apesar dela em todo o universo. Ou seja, assim como o tempo depende das propriedades do espaço, do movimento e do campo gravitacional, também os dias resultam das propriedades do espaço, do movimento e do campo gravitacional em que se encontram a Terra, o Sol e a Lua, conforme a nossa visão alcança no espaço. Assim, ainda que os dias não sejam eles mesmos o tempo, eles nos desenham o passar do tempo. E ao mostrar-nos o passar do tempo, reconhecemos os dias como marcadores do tempo, tal como um relógio, no espaço e no tempo em que nos movemos e existimos. Muito bem, conforme disse Edgar Andrews, o próprio tempo pode ter mudado desde a criação. Sei que é difícil imaginar, mas não é impossível. Com o trabalho do famoso cientista Albert Einstein, o nosso conceito científico de tempo tornou-se totalmente diferente de nossas ideias comuns. Tomando-se então os dias como mostradores do tempo, e se o tempo mudou desde o início da criação, isso significa dizer que os dias também mudaram a partir de então. Parece que sim, e talvez essa mudança possa explicar por que não conseguimos entender plenamente as citações tarde e manhã relatadas no primeiro capítulo de Gênesis, conforme seguiremos tratando nos próximos vídeos. E assim terminamos de falar sobre o episódio da parada do Sol nos dias de Josué e como pudemos relacionar através dele e dentro dos limites deste ensaio a sucessão dos dias com a ideia de tempo. No próximo vídeo, vamos continuar nossa reflexão verificando como o pecado e a santidade podem desempenhar o papel de estrutura de referências com 3 sistemas coordenados ou 3 cenários distintos, orientando a descrição dos dias nos 5 primeiros livros da Escritura ou nos 5 livros da Lei de Moisés. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.